Amém, meus irmãos. Nesse momento nós passamos a nossa escola bíblica dominical e agora nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Permita apenas fazer uma introdução que vai ajudar você a entender agora todo o livro. Nós estamos no capítulo 6 e esse capítulo 6 vai encerrar a segunda vez que João conta e reconta a mesma história sobre a vitória de Deus contra os seus inimigos. A primeira vez que João narrou essa vitória, foi do capítulo 1 até o capítulo 3, que encerrou com a carta às 7 igrejas. Nesse momento, então, no capítulo 6, é o encerramento da segunda vez que João conta a mesma história. É uma visão que nós chamamos de uma visão telescópica. A cada nova narrativa, João amplia um pouco mais aqui os detalhes daquilo que ele está contando. No capítulo 6, então, é como se ele estivesse agora contando da perspectiva celestial. Na primeira perspectiva, ele estava contando de uma perspectiva terrena, olhando para as igrejas, não é? Ainda que ele estivesse nos céus, mas ele está olhando para as 7 igrejas. E agora, na segunda vez que ele está contando aquilo como está acontecendo dentro dos céus, no conselho celestial. O capítulo 6, então, com a abertura dos 7 selos, perceba que antes 7 cartas, agora 7 selos, não é? É a mesma informação sendo ampliada de uma perspectiva diferente. João está nos mostrando de todos os lados como isso vai se desenvolvendo, esta vitória de Deus contra os seus inimigos e a entrada do povo de Deus nos céus e como acontece esse culto ali. Na semana passada nós vimos que este culto das bodas do Cordeiro acontece com a reunião dos filhos de Deus e anjos por todos os lados entre os filhos de Deus, por cima, junto com eles, e todos cantando a uma só voz a glória àquele que está no trono, Deus o Pai, e também ao Cordeiro, Deus o Filho. No capítulo 6 agora, João vai encerrar a segunda vez que ele conta a mesma história de uma perspectiva diferente. Então, Apocalipse, capítulo 6. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: Vem, como se fosse voz de trovão. Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada por fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua tomada como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando é sacudida pelo vento forte e deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Meus amados irmãos, o capítulo 6 de Apocalipse é um capítulo para crentes, para cristãos. Aqueles que não são crentes não vão crer naquilo que será dito, naquilo que será ensinado aqui no capítulo 6, ou então serão tomados de grande terror por aquilo que é ensinado no capítulo 6 e a imagem agora que começa a aparecer no capítulo 6 da vitória de Deus sobre os seus inimigos, sobre todo aquele que rejeitou a Cristo. Esse momento, agora que nós estamos no capítulo 6, encerrando a segunda vez que João reconta a mesma história da vitória de Deus e do povo entrando então para as bodas do Cordeiro, é aquele momento em que Cristo Jesus foi morto, não é? Através da sua crucificação. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e a uma nuvem de testemunhas enormes, centenas de pessoas, e depois então Jesus foi assunto aos céus. No momento em que Jesus chega aos céus, então, ele é coroado. Ele agora recebe das mãos do Pai todo o poder. É isso que acontece no capítulo 5, quando Jesus entra, não é, nos céus e então recebe, ele pega das mãos de Deus aquele livrinho que estava nas mãos de Deus, aquele pergaminho. Não havia ninguém digno para pegar aquele pergaminho e desatar-lhes os selos, conta o capítulo 5, até que Jesus então entra naquele conselho celestial, pega aquele pergaminho e começa então a desatar cada um daqueles selos. Se nós queremos entender o capítulo 6, é necessário entender primeiro o capítulo 5. Tudo o que vai acontecer agora sobre a terra acontece a partir da determinação do Cordeiro, a partir daquilo que Jesus permite que aconteça. Quando ele abre, desata cada um desses selos, algumas coisas vão acontecendo sobre a terra. Não é que estas coisas vão ainda acontecer, elas começaram a acontecer a partir daquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo entra nos céus. Então, nós veremos o que é exatamente que começa a acontecer pela providência de nosso Senhor Jesus Cristo, pela permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, então, e que já estão acontecendo. À medida que eu for explicando, você vai perceber, não, essas coisas já estão acontecendo. O que seria isso, então? Um prenúncio para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele pode voltar a qualquer momento, uma vez que estas coisas já estão acontecendo.
Primeira coisa, então, que nós vemos aqui no capítulo 6, nos versos 1 e 2, é que um daqueles 4 seres viventes que nós identificamos no capítulo 4 e também no capítulo 5 como representantes da criação de Deus, eles são anjos, tudo indica que são anjos, como aqueles que estavam em Isaías no capítulo 6 e também no livro de Ezequiel. Porém, estes anjos representam a criação de Deus. Agora, são estes anjos que, conforme Cristo desata o primeiro selo, chama João e lhe mostra uma visão. Cada um destes representantes da criação vai então mostrar para João: João, vem e vê o que acontece depois que nosso Senhor Jesus Cristo desata cada um desses selos. O verso 1 e o verso 2, então, nos dão conta, mais específico agora no verso 2, nos dão conta de quando Cristo abre o primeiro selo, um cavalo branco, e o seu cavaleiro, então, tem um arco e é-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem seria este cavaleiro e este cavalo branco que recebe um arco e que recebe também uma coroa? Já parou para pensar? Os nossos irmãos de linha dispensacionalista, e que foi ganhando muita força à medida que o evangelho foi sendo anunciado em todo o mundo, eles identificam esse primeiro cavaleiro como sendo o anticristo, ok? Então você tem homens, por exemplo, como John MacArthur, um homem crente, um homem que nós devemos muito a ele, muito respeito, que vão identificar este cavaleiro como sendo o anticristo. E você tem outros grandes homens de Deus, piedosos, e que identificam este cavaleiro como sendo o anticristo. O problema dessa identificação com o anticristo é que quando nós comparamos aquilo que está no verso 2 com toda a Sagrada Escritura, ela não se sustenta. As características que estão aqui no verso 2, elas nunca aparecem como características do anticristo, nem no livro de Apocalipse, nem no restante da Sagrada Escritura, mais especificamente nas cartas do apóstolo Paulo, não aparecem como a figura do anticristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo também fala desses enganadores, nunca aparece como uma característica do anticristo. A palavrinha grega aqui também, vencendo e para vencer, é uma vitória completa, indica uma vitória, algo que não pode ser destruído. Não é o caso também do anticristo. E geralmente isso então foi propagado na mente das pessoas e através de pregações, sermões, livretos e artigos, a partir daqueles nossos irmãos de linha dispensacionalista. Os nossos irmãos de linha dispensacionalista também acreditam que o mundo tende a uma melhora. À medida que o evangelho vai sendo anunciado, o mundo tende a melhorar. É uma visão completamente diferente daquilo que nós vemos na Sagrada Escritura. Porém, devemos respeitá-los, devemos ter sensibilidade com eles. Se não é o anticristo aqui, quem é este cavaleiro, este cavalo branco que recebe um arco e também uma coroa e sai vencendo e para vencer? Este não é outro senão a ferramenta mais poderosa que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu. É o anúncio do Evangelho. Este cavaleiro branco que recebe uma coroa, que reina, não é? Este arco, que é um arco também para combate, este cavalo branco que indica paz e indica santidade, não é outra coisa senão a mensagem do Evangelho. Em toda a Sagrada Escritura, Deus tem primeiro esta característica, perceba,
ele envia primeiro a mensagem de paz. E quando a mensagem de paz não é aceita, então Deus envia a mensagem de juízo. Primeiro graça, e se a graça é rejeitada, vem o juízo. Portanto, aquilo que nós temos nos versos 1 e 2, quando Cristo desata o primeiro selo, então, é uma ordem de que o evangelho sobre essa terra não será vencido. A mensagem que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo carrega jamais pode ser vencida, ela jamais pode ser parada, quer seja por governos totalitários, por leis que os homens aprovam, quer seja por uma ação maligna do diabo, dos seus demônios, enfim, não existe uma forma de parar o evangelho. Este é o primeiro cavaleiro. Quando nosso Senhor Jesus Cristo então adentra os céus, é cumprido aquilo que nós lemos em Mateus 28. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho ensinado, tudo o que eu lhes tenho dito. E vão, enquanto vocês estão indo, vão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro selo que Cristo desata nos céus, então, é a determinação de que o Evangelho será pregado em toda a terra, em todo o mundo. E a partir então da perspectiva de que este Evangelho, este cavaleiro branco, que sai para vencer então e que é vitorioso a partir do momento então que o Evangelho for anunciado em toda a terra, e o último homem, a última mulher, a última criança que o Senhor tem como seu eleito ouvir este Evangelho, o que nós veremos então é o discorrer de todo o restante da revelação, que mostra então os céus se abrindo, Cristo voltando em glória e em poder, porque o último homem, o último ser humano que Deus escolheu, ouviu o Evangelho. É por isso que este cavaleiro é vitorioso e para vencer ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode pará-lo. É uma determinação de Cristo de que ele seria vitorioso. Você pode, por exemplo, parar os missionários, como o apóstolo Paulo, por exemplo, foi parado, né? Ele foi preso, mas então ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus, não. Os cristãos agora estão afastados, estão em quarentena, estão em isolamento, mas a palavra de Deus? A palavra de Deus não. O Evangelho continua sendo comunicado. De uma ou de outra forma, o Evangelho será sempre comunicado. É a ferramenta mais poderosa que a igreja recebeu de Deus. Portanto, se a igreja quer avançar sobre este mundo, o que ela deve fazer? Continuar anunciando o Evangelho da graça, continuar pregando, e ela sempre será vitoriosa, sempre será poderosa, porque aquele que está por trás dela é sempre vitorioso e é sempre poderoso. É aquele que garante a mensagem, Cristo Jesus. Esse é o primeiro cavaleiro, então. O cavaleiro branco, que sai vitorioso e para vencer, que recebe um arco, que faz guerra, que faz combate, mas também que recebe uma coroa de vitória, é a mensagem do Evangelho que a igreja recebeu. Interessante, né? Segundo cavaleiro, então, que é o segundo selo que nosso Senhor Jesus Cristo abre nos céus, então. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, e agora um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Pois bem, o primeiro selo trata da mensagem da graça.
a mensagem do Evangelho. O segundo cavaleiro agora é um cavaleiro de violência, é aquele que carrega consigo toda a violência. E aqui então não há tanta discrepância, geralmente se aceita que esse segundo cavaleiro, não é um cavaleiro vermelho que sai para tirar a paz e para matar então uns aos outros, para semear contenda entre uns e outros. Então, geralmente há um consenso de que este cavaleiro é um cavaleiro que incita a violência. Uma vez que a mensagem da graça, a mensagem da paz é rejeitada, o que sobra então é a violência. Quando os homens não abraçam ao Evangelho e rejeitam então o Evangelho, o que sobra é justamente o juízo. Um cavaleiro, então, que vai semear a discórdia e a violência no mundo. E desde que o nosso Senhor Jesus Cristo, então, foi assunto aos céus e abriu este segundo selo, mostra, então, um processo de deterioração do mundo. Um processo que vai mostrando que as mortes vão sempre aumentar, mas não necessariamente apenas através das grandes guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, mas também guerras locais. Se você for pesquisar, você vai perceber que as guerras que acontecem na China, por exemplo, mataram mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E é uma guerra, são combates localizados. Uma outra forma como este cavaleiro atua é através da discórdia para provocar a morte, então. Quer seja de um grande grupo, quer seja a morte, então, de pessoas individualmente. E este cavaleiro, então, faz isso através da discórdia. É como se o mundo fosse perdendo a compreensão do valor da vida humana, ok? E então, por qualquer coisa, as pessoas vão tirando a vida umas das outras. Por quê? Porque rejeitaram a mensagem do Evangelho. Aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, a mensagem da paz, então, tendem a este processo de deterioração. Tendem a não se sensibilizar mais pela morte humana. As pessoas morrem por qualquer motivo, por qualquer coisa, as pessoas morrem ou então tiram a vida umas das outras por qualquer motivo. Este é o trabalho do segundo cavaleiro, então, que sai, ok? Para semear a morte e a contenda, tudo aquilo que seja capaz de conduzir à morte, então. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo, então, sobe aos céus, o que nós vemos é um processo cada vez maior de morte. E isso significa também morte não só daqueles que não amam a Deus, morte também daqueles que são povo de Deus. Estes também vão sendo mortos, estes também vão sendo tendo a sua vida ceifadas. Tanto é assim que nós vamos ver em um dos selos aqui que as almas dos mártires, daqueles que foram mortos, estão clamando por justiça. Através da obra deste cavaleiro também, que semeia a discórdia e a matança, o povo de Deus igualmente morre, e às vezes por coisas banais. Enganado, ok? Às vezes num assalto, em guerras, grandes guerras e guerras localizadas, doença, e tantas outras coisas que também alcançam o povo de Deus. Às vezes porque levam a mensagem em países totalitários, Janela 1040, por exemplo, se você não conhece a Janela 1040, depois dê uma pesquisada, são os países onde é mais difícil entrar com o Evangelho. Geralmente os missionários que ali entram acabam mortos em pouco tempo. Então o povo de Deus, também pelo trabalho deste cavaleiro, vai morrendo também. Tanto aqueles que não temem a Deus, quanto aqueles que temem a Deus. Este cavaleiro
o cavaleiro da violência. Não é somente o cavaleiro da guerra, é o cavaleiro da violência, que vai tirando das pessoas, ok, a compreensão do valor da vida. Então, as pessoas se matam por qualquer motivo. Talvez você esteja identificando muito bem aquilo que eu estou falando. Talvez você já percebeu pelos noticiários, pelos jornais, que hoje tira-se a vida humana por qualquer coisa, não é? Eu poderia citar aqui até algo bastante banal. Por exemplo, a mulher engravidou. Estou falando aqui de uma mulher, não é um caso específico como o da criança, esse é um outro caso que precisa ser analisado com mais profundidade. Às vezes uma mulher engravida não quer a criança, vai lá e tira. Assassinato. Pela Sagrada Escritura, assassinato. Ou então alguém vai fazer um assalto e tenta levar o celular da pessoa e a pessoa não entrega o celular. Atira, mata a pessoa. Em um assalto, que às vezes vai tentar se levar um tênis. A pessoa não entrega o tênis, o ladrão atira, mata e leva o tênis. Banal. A vida foi sendo banalizada, foi sendo considerada como nada. Trabalho do segundo cavaleiro. Culpa do segundo cavaleiro? Não. Culpa daquilo que já está no coração humano, daqueles que rejeitaram então o evangelho e não foram alcançados pela mensagem da graça e não tiveram o coração mudado. Terceiro cavaleiro, o terceiro selo, né? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pois bem, o que acontece aqui agora, neste terceiro selo, é falta de comida. São locais onde há falta de comida. E as pessoas então vão morrendo pela falta de comida, pela falta de produção de alimento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que este cavaleiro faz então, e que já está percorrendo a terra, seria o aumento de preço para impedir que as pessoas mais pobres comprem o alimento cotidiano. Por exemplo, aqui 1 denário seria mais ou menos ali o valor de 1 dia de trabalho, ok? Então você pega 1 dia de trabalho e você compra pouco com 1 dia de trabalho, ok? Ouvi uma voz dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Não é 1 quilo, é uma medida. Por isso que esse cavaleiro tem na sua mão uma balança. Ele mede um pouco, uma pitada de trigo e de cevada por 1 denário, por 1 dia de serviço. É mais ou menos como se você fosse no mercado hoje, dona de casa aí sabe, você pagasse ali por um pacote de feijão, por exemplo, você pagasse na faixa de uns R$90, que é mais ou menos 1 dia de trabalho aí de uma pessoa, um pedreiro aí, R$80 em um pacote de feijão, né? Mas não seria o pacote então, seria um punhado de feijão por R$80. Então é uma inflação dos preços, impedindo que as pessoas mais pobres se alimentem então. O trabalho deste cavaleiro então é o trabalho da fome, ok? Existe aqui também nesse texto algo que pode ser identificado como aquilo que é o alimento de pessoas ricas, que seria o azeite e o vinho. O reverendo Leandro Lima concorda com isso e outros comentaristas também concordam que o azeite e o vinho seria então comida de rico, enquanto o pobre não consegue se alimentar direito,
O rico mantém a sua alimentação normalmente, ok? Por isso a palavra, então, a ordenança: não danifique o azeite e o vinho. Ou seja, aqueles que são ricos continuam mantendo a sua alimentação normal, e então são condenados porque não conseguem estender a sua mão em generosidade ao próximo, aquele que precisa. Quanto mais tem, mais quer. Também outro aspecto que esse texto trata seria que aquele que é pobre não tem então o direito de estender a sua mão e pegar, roubar do rico. Isso porque é uma determinação celestial. O rico mantém o seu estado, o pobre é afetado então por essa ordem. Quando nós paramos para pensar, tudo aquilo de bom, de agradável e de perfeito que o rico pode aproveitar, então, isso eu estou falando de alguém que não teme a Deus, tudo aquilo que ele pode aproveitar, ele só pode aproveitar nesta terra, nessa vida. Tudo aquilo que o seu dinheiro lhe pode conceder aqui e agora. Todo conforto ele recebe aqui e agora. Enquanto aqueles que são afetados então por essa ordem recebem então glórias no mundo por vir, na vida por vir, junto com Deus. Um lugar onde não faltará conforto, onde não faltará comida, onde a comida não precisa ser comprada, ela é gratuita, onde não falta saúde. Então, neste aspecto então do terceiro selo, nós vemos isso. O rico mantém a sua ganância, enquanto o pobre, ele permanece cada vez mais em processo de sofrimento. Então perceba que o que nós vemos até aqui é um processo de deterioração, de degradação, onde muitas mortes vão acontecendo pela espada, ok? Pela matança, pela violência. Muitas mortes vão acontecendo agora pela inflação de preço, porque as pessoas não têm como se alimentar direito, adequadamente, de forma saudável. Então perceba este processo de deterioração que vai sempre aumentando pelo trabalho agora deste cavaleiro, um cavaleiro preto, tá bom? O quarto selo, Cristo agora desata o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, nesse caso aqui doença, né? A mortandade é a doença, e por meio das feras da terra. Este quarto cavaleiro é a junção do segundo e do terceiro cavaleiro, um cavaleiro com suprema violência, ok? Um cavaleiro que mata então pela fome, um cavaleiro que mata por peste, doença, e um cavaleiro que mata aí por violência e também por feras da terra, mas sempre indica violência aqui, sempre formas de violência. O processo agora aumenta, e a morte aumenta ainda mais porque lhe é dado tirar ou matar a quarta parte da terra. Isso vai indicando um processo de morte ainda mais violento e ainda mais rápido. Então, à medida que os dias de Nosso Senhor vai se aproximando, mais pessoas vão morrendo todos os dias. Como? Por violência, por doença, ok? Praga e doença que as pessoas desenvolvem no seu próprio corpo, pela fome, aqui também está. Este é o trabalho deste cavaleiro amarelo, então. Matar uma quarta parte da terra. Então você imagina quantas pessoas são. Note que à medida que o segundo, terceiro e quarto selo vão sendo abertos, o processo é de degradação total. E morte
cada vez mais rápida, então. Não é errado afirmar, então, que 2020 está sendo bem melhor do que será 2021. Algumas pessoas não gostaram do ano de 2019 ou 2018, algumas pessoas não gostaram. Nossa, o ano 2018 foi muito ruim, o ano 2019 foi muito ruim. O que você está achando de 2020? Se 2020 está sendo assim, imagina o que será 2021. Há um processo de deterioração e de degradação até que Cristo volte. As coisas vão sempre a uma piora. Novas doenças vão surgir, maior número de pessoas vão morrer por causa da fome, a cadeia de produção alimentar vai entrando em colapso e também a violência vai aumentando. As pessoas vão tirando a vida umas das outras, não é? O amor vai se esfriando, elas vão tirando a vida umas das outras por coisas banais, por coisas que não valem a pena, não é? Então vem o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Pois bem, aqui está o quinto selo. E à medida que Cristo então abre o quinto selo, a imagem agora passa da terra para algo que está nos céus. E isso que está nos céus são as almas dos mártires, estes que foram mortos por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, são estes que também podem ter sido alvos da ação destes cavaleiros, ok? Da violência humana. Estes homens que também temem a Deus, com certeza foram mortos. O povo de Deus, à medida que a terra vai se deteriorando, o povo de Deus tem a sua paz e a sua esperança garantida em Deus apenas. Esta terra não é local de proteção, não é local onde nós vamos aguardar, ter o nosso coração guardado. As coisas aqui tendem a uma deterioração, ok? Tendem a uma ruína total. Por isso é estranho dizer que alguém está entesourando coisas nessa terra, porque tudo aqui sofre um processo de deterioração, ok? Estes homens agora que estão debaixo do altar, do trono de Deus, então são os mártires, são os nossos irmãos crentes que já morreram desde o Antigo Testamento até hoje. É estes que João está vendo. Note você que as almas dos homens, então, que morreram, não estão dormindo, as almas dos homens não estão, esperando em algum lugar que não seja o próprio céu, no limbo, por exemplo, limbus patrum, limbus infantum, que é uma doutrina católica, né? Limbo dos pais, limbo dos filhos. Não existe isso, ou esperando no purgatório, não é. Note que as almas daqueles homens que servem a Deus estão nos céus com o próprio Deus. E aqui está a mensagem de consolo para a igreja naqueles dias. Quando nós estudamos as 7 cartas de Apocalipse, nós vemos que ali já havia um dos pastores que tinham sido mortos. E a perseguição já estava desencadeada e muitos dos nossos irmãos naquele momento já tinham morrido. A igreja então começa a se perguntar: onde estão as almas dos nossos filhos, dos nossos irmãos? Onde está a alma do meu pai, da minha mãe? Aqui está a mensagem de João, que vai confortar o coração da igreja, então. Olha, a alma deles está com Deus,
nos céus. Ela não está dormindo, ela não está em outro lugar, já está com Deus nos céus. Não está dormindo, como querem alguns, não está inoperante, não está aguardando o retorno de Cristo, mas já está com Cristo nos céus, já está com o Cordeiro, não é? Aguardando apenas a ressurreição do corpo, ok? É isso que nós temos agora aqui. Morreu, estará direto com Deus. É crente? Graças a Deus, vai estar lá direto com Ele. Já vai estar reunido com os santos ali, nesse momento, embaixo do altar. Essas vestes brancas que estes homens recebem, que esses nossos irmãos santos recebem, então, são vestes de santidade. Eles já são santos na presença de Deus e é dito a eles, olha, aguarde um tempo. Até quando? Até que todas as coisas cumpram o seu propósito, cumpram aquilo que Deus tem para cada uma delas. E então virá o fim. Estes homens então são atendidos na sua oração que fazem, mas são atendidos apenas no sexto selo, ok? Eles fazem uma reivindicação, Deus ouve essa reivindicação, eles recebem santidade, tem que esperar e Deus decide atendê-los no sexto selo. Olha lá comigo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte, e deixa cair então seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho, quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Pois bem, o sexto selo agora é o juízo de Deus sobre todos os homens. Se você contar ali no verso 15, olha lá, reis da terra, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. Se você contar das 7 classes de homens, ok? O número 7, em Apocalipse e em toda a Sagrada Escritura, indica completude, plenitude. Isso significa que todos os tipos de homens, ok? A plenitude daqueles que não temem a Deus foram alcançados pelo juízo divino. Essas 7 classes indicam a totalidade daqueles que não servem a Deus, então. Estes homens agora são alcançados pelo juízo divino. Quer grandes, quer pequenos, quer pobres ou não, são agora alcançados por Deus. E o movimento que a Sagrada Escritura mostra agora é aquele movimento em que Cristo desce dos céus, há uma voz fortíssima de um arcanjo, então gritando, falando em voz alta, né? Com todos os anjos, agora, Cristo descendo dos céus. Existe uma espécie também de nivelamento de toda a terra, ok? Como se você pudesse olhar para o lado e ver todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todas do seu lado, uma multidão enorme. Nesse momento aqui, tudo indica que prédios, casas e tudo mais somem em um piscar de olho, ok? As ilhas e todas as demais coisas, então, e processos de construção que de repente impeçam um de ver o outro, então, são alinhadas. Então, se você tem alguma coisa assim, isso acontece assim. E todos começam a ver, todos os homens por todos os lados. Há um estrondo enorme e o céu agora começa a se recolher, como se fosse um pergaminho. É esse o movimento, né? Que você enrola um pergaminho.
As estrelas começam então a cair do céu, os astros, ok? Meteoros e todas as demais coisas agora começam a atingir a terra nesse momento em que Cristo está voltando. O sol se escurece, a lua também não dá mais o seu brilho, nem o sol dá mais o seu brilho. O único brilho que os homens veem agora é o brilho do Cristo glorificado. Aqueles que são filhos de Deus nesse momento já subiram com Cristo, e todos aqueles homens agora que estão ali na terra, agora estão sofrendo a ira do Cordeiro. Todo este abalo sísmico, um abalo cósmico e todo este abalo terreno são sofridos agora por estes homens. Eles não querem encarar agora o Cristo governador do mundo. Antes eles preferem morrer. Por isso que eles dizem as pedras e aos montes caiam por sobre nós. Matem-nos. Será melhor morrer pelas mãos de vocês do que pelas mãos do Cristo glorificado. Então é este o movimento agora de sofrimento, de dor, de tribulação que sobra para aqueles que não temem a Deus. Este sexto selo é um atendimento à requisição que foi feita no quinto selo pelos servos de Deus. Senhor, vinga o nosso sangue. Senhor, vinga o sangue do teu filho também. Traga juízo sobre os homens. E agora no sexto selo isso é atendido. Os homens agora estão em grande sofrimento. Agora eles descobriram que Cristo, de fato, quando prometeu que voltaria, falou a verdade, voltou. Estes homens agora são juntados aos milhares, às pilhas, pelos anjos de Deus, e agora são lançados fora no fogo. Enquanto isso vai acontecendo, a terra vai sendo abalada por terremotos, não é? Meteoros que vão caindo aí do céu por sobre a terra. Então você imagina o estrondo e todo esse movimento de desgraça, uma escuridão, e a única luz que há é a luz que irradia de Cristo, mas que agora já está indo embora com os seus, e aqueles que permanecem agora na terra são tratados pelos anjos vingadores de Deus, são juntados às pilhas, aos milhares e lançados fora. Todo um abalo sísmico, um abalo cósmico, dor, tristeza, choro, grito, não é? O mundo agora escureceu e esses homens agora estão desfrutando de toda espécie de desgraça que poderiam. Essa é a imagem que nós vemos no sexto selo, pela determinação do Cordeiro, a determinação do fim de todas as coisas. Você pergunta, onde é que estão os filhos de Deus? Já foram com Cristo nos ares para as bodas do Cordeiro. Já foram tirados, arrebatados dessa terra, subiram com seu corpo, encontraram com Cristo nos ares e agora estão sendo levados. E os que ficaram estão sendo destruídos. É isso que nós vemos no sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, o Cordeiro é Cristo, e sobreveio grande terremoto. Perceba, abalo sísmico na terra. Nós no Brasil não sabemos direito o que é um abalo sísmico, não sabemos direito o que é um terremoto, mas quem mora, por exemplo, no Japão, em outros países orientais, sabem muito bem o que é um terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, como cinza, perdeu o seu brilho. A lua tornou-se como sangue, escura. As estrelas do céu caíram pela terra. O apóstolo Pedro também fala sobre estes astros caindo por sobre a terra. Meteoros, meteoritos e toda sorte de rocha espacial agora solapando a terra. Quando caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares.
O mais perto dos céus que estes homens vão chegar agora é com os olhos contemplando acima da cabeça deles os céus se desenrolando e agora Cristo entrando nos céus com os seus eleitos. Este é o mais perto que eles vão chegar de ver o céu, de contemplar o céu. Vão olhá-lo de longe, não entram nele, ficam fora. E agora vem no verso 15 a totalidade de todos os homens que serão julgados, os reis da terra, grandes, comandantes, ricos, poderosos, todo escravo, livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Com este abalo sísmico, então, está havendo um processo de alinhamento de toda a terra e os homens não podem se esconder em lugar nenhum. Não é? Enquanto está acontecendo esse abalo sísmico, eles querem morrer. Não dá, não conseguem. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O grande dia da ira daquele que está sentado no trono? Deus o Pai e do Cordeiro, Deus o Filho. O grande dia da ira. Por mais prodigiosa que a nossa mente seja, nós nem conseguimos chegar nem perto, né? Nem na borda do que será esse dia, do terror que será esse dia para aqueles que não temem ao Senhor, para aqueles que não guardam a sua comunhão com o Senhor, para aqueles que dizem no seu coração: Deus, não quero Deus. Para aqueles que seguem a sua vida como se Deus não existisse. Para aqueles que vão vivendo achando que nós fomos criados do nada, por explosões, por tantas outras coisas. Para aqueles que não temem a Deus, nós não conseguimos imaginar esse terror. Louvado seja Deus, porque nós não vamos participar desse terror. Mas que Deus possa alcançar todos aqueles que são os nossos irmãos através da nossa instrumentalidade, para que estejam conosco seguros nos céus, livres de toda essa última matança, de toda esta última morte, onde os homens serão lançados aos milhares, aos montes, no inferno pelos anjos de Deus. Que Deus nos prive também de tal visão horrenda, terrível, de tal sofrimento pelo qual essas pessoas vão passar. Eu não quero ver isso, não pretendo olhar para isso. Quero ver Jesus, quero ver os céus, quero ver Deus, quero ver os anjos, quero cantar e entoar hinos nos céus com Deus. Como disse o hino que nós escutamos, quero andar pelas ruas de ouro, quero descansar na beira do rio, quero ter Jesus comigo para sempre. Não quero pensar nestas coisas, não. A minha mente nem consegue imaginar como será esse dia. Talvez a sua, que seja um pouco mais prodigiosa, aí consegue imaginar um pouquinho daquilo que seria esse dia, mas eu nem quero pensar muito sobre isso. Quero estar com Cristo, quero estar para sempre com Ele, ser iluminado por Ele. Que Deus assim nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus dê a você um excelente dia, a presença de Cristo, que você pense nas glórias celestiais, que você pense em um culto agora com os anjos nos céus. Depois nós estaremos para sempre na Nova Jerusalém, que é uma extensão do próprio céu. Nós ainda vamos chegar nisso mais para frente ainda. Uma extensão do próprio céu, local de descanso, local de graça permanente e em toda a plenitude, local de alegria, local de paz, local onde não falta nada, onde tudo é perfeito. É para lá que nós estamos indo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo lugar que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Muito obrigado pela Nova Jerusalém. Muito obrigado, ó Deus, pelo céu onde Cristo está. Muito obrigado porque onde Ele está, nós estaremos com Ele.
Ó Deus, muito obrigado pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que comprou para ti, ó Deus, povos de todas as línguas, ó Deus, e nações. Muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que estarão conosco para sempre na Nova Jerusalém. Ó Deus, à medida que nós vamos caminhando para Jerusalém Celestial, nos ajuda a seguir, ensinando o teu evangelho, falando, ó Deus, da tua palavra a todos aqueles que ainda não conhecem o teu nome, para que nós possamos encontrar aqueles nossos irmãos e irmãs que estão perdidos neste mundo. Ó Deus, à medida que nós falarmos da tua palavra, que ela seja poderosa, ó Deus, assim como é a tua promessa, que ela seja vitoriosa, ó Deus, que dos nossos lábios saia um poder, que nós possamos dizer assim como Paulo, ó Deus, nada me propus saber entre os homens, senão a Cristo e este glorificado. Ajuda-nos a anunciar o teu evangelho, o evangelho da paz, ó Deus, para que os homens estejam para sempre seguros debaixo da tua mão, à medida que aceitam, ó Deus, o teu comunicado de paz, de graça. Seja conosco, seja com as nossas famílias, ó Deus. Dá-nos sabedoria para entendermos sempre a tua palavra e a simplicidade dela. E também, principalmente, ó Deus, para termos o nosso coração consolado nesse tempo de angústia. Seja conosco, seja com as nossas famílias, é em nome de Jesus, Papai, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, Apocalipse capítulo 6. Geralmente é um estudo que mexe um pouquinho com as pessoas, fala um pouco de desgraça, de morte, mas também tenho certeza que através desse estudo Deus alimentou o seu coração, Deus te deu sabedoria e esperança para aquele grande dia em que Cristo nos receberá nos céus. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia na presença dele. E hoje às 7 nós estaremos na igreja falando sobre o caminho do sucesso. Isso mesmo, o caminho do sucesso. Deus vai nos abençoar essa noite com a sua palavra e vai nos mostrar o caminho que Ele quer que nós sigamos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Fica com Deus.